Olá, meus queridos, tudo bom? Eu sou a professora Beatriz Carvalho, professora de História do 7º ano. Vamos para a nossa aula número 20? Então, qual que é o nosso contexto? Reforma e contra-reforma. Ainda, professora? Ainda. Só que agora nós vamos falar da contra-reforma. Vamos lá? Como sempre, nós começamos com os objetivos da nossa aula. Vamos ver? Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais, sociais, políticos do período moderno da Europa. Conhecer o que foi a Reforma Católica ou a Contra-Reforma. Como nós já estudamos, nas aulas passadas, o que a cisma protestante trouxe para a Idade Média que estava passando para a Idade Moderna. Todas as transformações sociais, culturais e políticas. E o que a Igreja Católica fez? Vamos saber? Vem comigo. Olha lá, a influência da Igreja Católica notável até os dias atuais. Então, meus queridos, o que vocês acham? A Igreja Católica ainda tem influência nos dias de hoje? Vamos dar uma pensadinha? Olha lá, no século XVI, a Igreja Católica sofreu um forte abalo com os questionamentos dos reformadores. Entretanto, tomou medidas para conter o avanço das outras doutrinas. Vamos ver quais as medidas foram essas? Vamos conhecer? Vamos saber? Vem comigo. Olha lá, claro, como sempre, a gente sempre dá uma lembradinha na aula anterior para não esquecer. Enquanto o Renascimento se expandia em várias regiões da Europa, o movimento religioso, político, claro, aflorou nas terras da atual Alemanha, a Reforma Protestante, também conhecida como cisma protestante. Esse movimento abalou os domínios da Igreja Católica, provocando a divisão do cristianismo. Olha lá os nossos amigos, vamos relembrar deles? Luteranismo, nosso amigo Martinho Lutero. Martinho Lutero, que era monge, que fez as 95 teses, lembra das indulgências, a palavrinha difícil, lembra que era vendido perdão? Então, vocês lembram porque vocês são muito inteligentes, eu tenho certeza que vocês estudaram um pouquinho antes de começar a nossa aula. Vamos lá? João Calvino, calvinismo, lembra que ele era adepto ao luteranismo, só que daí um pouquinho lá na frente ele resolveu ir mais para os princípios de Santo Agostinho, da predestinação. Professora, não estou lembrando o que é predestinação. Predestinação. O que eles acreditam? Que Deus, antes do nosso nascimento, ele já sabe quem está salvo e quem não está. Quem está predestinado à salvação eterna ou à morte. E por último, Henrique, o nosso rei Henrique VIII. Essa reforma foi um pouquinho mais política, porque ele queria se divorciar, lembra? Casar com a Ana Bolena. Então, ele rompeu com a Igreja Católica. Então, vamos para uma atividade? É rapidinho. Qual desses princípios foram mantidos nas 3 novas doutrinas que surgiram com a Reforma Protestante? A salvação só será alcançada através de suas obras. B, manteve-se os 7 sacramentos. C, a Bíblia, onde Deus se revela, é a única fonte da verdade. Ou D, nenhuma das alternativas anteriores. Com calma, copiem, prestem atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, lá no Classroom tem os slides da professora de toda essa aula. Volta lá, dá uma estudadinha, copia no caderno. Daqui a pouco a professora volta e corrige com vocês.
Olá, queridos, vamos para a correção? Olha lá, qual é? A C, a Bíblia, onde Deus se revela, é a única fonte da verdade. Porque, olha lá, a salvação será alcançada através das suas obras? Não em todas, né? Manteve-se os 7 sacramentos? Não. Lembra? O calvinismo e o luteranismo e também o anglicanismo ficaram 2 sacramentos, né? E nenhuma das alternativas também não é. Então, vamos continuar? Olha que legal que a prof trouxe para vocês. Lembra que lá atrás, no luteranismo, Lutero ficou bravo com a venda das indulgências para construir o quê? A Basílica de São Pedro. Ó, é lá no Vaticano, na cidade do Vaticano. Tá? É uma das mais importantes igrejas católicas. Olha só, a construção dela foi de 506 a 615. Olha o tamanho. Imagine o quanto que não custou. Por isso que eles vendiam, perdão, né? As indulgências. Então, essa foi uma das causas da revolta das 95 teses de Martinho Lutero. Olha que legal. Essa aqui, Martinho Lutero, na época, ele pegou as suas teses e pregou na porta da igreja. Essa igreja aqui, né? Só que, claro, não é a porta original ainda. Mas, né, aquela porta era de madeira, com o tempo ela se desfez, pegou fogo na igreja. Essa porta, ela é feita de ferro, né? E aqui estão escritas as 95 teses, né? Olha que bacana, essa original em latim. Olha que lindo, isso é um vitral na igreja de Wisloch, né, na Alemanha, que mostra exatamente Martinho Lutero e João Calvino, porque João Calvino, a princípio, né, ele estava seguindo a doutrina luterana, depois que ele trouxe alguns princípios mais severos e mais rígidos, né, para a doutrina calvinista. Antes não. Então aqui representa exatamente os 2 teóricos, os 2 fundadores. Bacana, né? Olha lá, esse eu tenho certeza que vocês sabem. Quem é que está casando aqui? Olha lá que bonito, é um casamento real. Aonde? Na Inglaterra. Olha lá, a abadia de Westminster, casamento real dos príncipes, do príncipe William com Kate Middleton. Olha que bonito, esse é o interior da igreja. Bonito, né? Hoje todos os casamentos são feitos lá, os reais, né? Então vamos começar agora com a nossa aula, vamos falar sobre a Contra-Reforma. O que a igreja decidiu fazer? Para tentar conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, a liderança católica iniciou um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Impulsionada pelos jesuítas, nós vamos falar deles também, e pelo Concílio de Trento. Concílio, lembra? É a reunião do alto clero da Igreja Católica para então decidir o que eles iam fazer. Tomar decisões, leis, o tribunal julgar as pessoas. Então, o Concílio de Trento fez uso do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, para reprimir e punir seus inimigos. Vamos falar dos jesuítas e vamos explicar o que foi o Tribunal do Santo Ofício. Vamos para mais uma atividade? Para tentar conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, a liderança da Igreja Católica iniciou um movimento denominado Reforma Católica ou Protestante, Concílio de Trento, Reforma Católica ou Contra-Reforma, ou nenhuma das alternativas anteriores. Galerinha, essa tá fácil, né? Daqui a pouco a prof volta e já corrige para vocês.
Olá, queridos, vamos para a correção? Reforma católica ou contra-reforma? Acertaram, né? Eu tenho certeza. O sétimo ano é muito inteligente. Vamos lá? Vamos falar sobre os jesuítas. Quem foram eles? Fundada, é uma ordem, fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola. O que eles tinham? Como eles eram? A disciplina rigorosa, chamados de soldado de Cristo, né? São monges e eles se denominavam soldados de Cristo. Sua missão: divulgar o catolicismo na Europa e evangelizar os povos da Ásia, África e América. 1534, a América já foi descoberta, o Brasil já foi descoberto, a África já havia colônias. Então, o que aconteceu? Essa era a missão dos jesuítas, trazer a catequese e a educação para suas colônias novas. O que aconteceu? Por exemplo, lá na Europa estava fervilhando tudo, a cisma protestante, a Igreja Católica contra, querendo resolver tudo, botando fogo em algumas pessoas, lembra da fogueira? Então, pois é, estava bem tumultuado por lá. Aí o que aconteceu, jesuítas? Não, vamos para as terras novas, o novo mundo, né? Então lá nós vamos encontrar pessoas leigas, que a cultura deles não interessa para a cultura europeia. E vamos moldá-los da nossa forma. E assim já trazê-los para a Igreja Católica, antes que os protestantes cheguem lá. Atuaram também na educação, criando uma rede de colégios em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, inclusive no Paraná, vocês sabiam? A professora trouxe uma foto bem bacana. A base dos jesuítas era a educação, inclusive até hoje os colégios jesuítas são muito fortes. Olha só, que bacana, olha, quem é esse? O fundador da Ordem dos Jesuítas, né? Olha lá, Inácio de Loyola, na época, né, um retrato, né, dele na época da Contra-Reforma. Olha que bacana. Nossa, professora, onde que é isso? Aqui no Brasil, olha lá, missões jesuíticas, ruínas de São Miguel das Missões, município de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Os jesuítas vieram para o Brasil. E aqui no Brasil existia o Rio Grande do Sul, que não era Rio Grande do Sul, era a província de São Pedro na época, e lá eles moldaram, eles fizeram as reduções jesuíticas, que eram os 7 povos das missões. Então era um aldeamento. Então eles faziam uma igreja, como está aqui, ó, essa é a frente da igreja, aqui é a cruz, símbolo dos jesuítas, tá? Então a igreja no centro e daí todo um aldeamento fechado. E lá dentro eles catequizavam e, entre aspas, traziam a cultura deles para os índios. E os índios tinham que esquecer todo e qualquer tipo de cultura, uso e costume dele antigo. Primeiramente, o índio andava seminu, agora anda de roupa, andava com um vestido chamado de tipói, que era feito de um tecido assim parecido com o que nós temos hoje, o tecido de saco, de pano de chão, que a sua mãe tem em casa, né, para limpar o chão, era mais ou menos aquilo, era um tecido reto, só um tipo de uma cordinha na cintura, era chamado de tipói. Eles ensinavam a ler no idioma, o padre Inácio era espanhol, então o espanhol, o latim, eles aprendiam a cantar, eles aprendiam a tocar violino e, claro, estudavam a toda a escritura sagrada. Também, porque os índios eram, né, digamos assim, coletores, então eles trouxeram a agricultura também. Então eles plantavam, eles tinham pomar e uma coisa muito importante, o gado. Nós temos um padre chamado Roque Gonzalez, que foi um dos primeiros padres, junto com o Cristóvão de Mendonça, que trouxe o gado lá do Uruguai para o Rio Grande do Sul, para essas reduções, esses aldeamentos, para o consumo próprio. Porém, esse gado, que era chamado de gado chimarrão, era um gado selvagem. Então, eles iam lá e traziam. Os gados se perdiam, né, no meio do caminho. Depois, lá mais tarde, quando houve o Tratado de Tordesilhas, que nós vamos estudar também, foi feito, digamos assim, uma divisão entre Portugal e Espanha dos territórios da colônia do Brasil, né, do território brasileiro. Aí o que aconteceu? Os espanhóis foram expulsos do Rio Grande do Sul, os padres e tudo. E esses aldeamentos foram desmanchados. Só que tinha muita criação.
Aí esse gado se espalhou pelo Rio Grande do Sul. E claro, eles foram crescendo, foram procriando, e o que aconteceu? Surgiu toda a pecuária aqui no Rio Grande do Sul, mais tarde, lá na frente, no Império, né? Foi a grande economia do Rio Grande do Sul, que é a parte da pecuária, e até hoje é forte. Né, o gaúcho, o gaúcho que lidava a princípio com esse gado chimarrão, porque daí o gado se espalhou, não era de ninguém. Então você tinha que ir lá, laçar, trazer o gado, né, e recuperar esse gado. Por isso que os gaúchos são tão conhecidos por causa das lidas campeiras. Né? Vamos continuar? Olha lá, aqui em Curitiba? Será? Não, em Paranaguá. Olha lá, o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná. Antigo colégio jesuíta, fundado em 1755. Galerinha, depois que passar a pandemia, que a gente puder sair, conversa com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo, vê se vocês conseguem ir lá visitar o museu, é muito legal, é muito bacana, tem uma história linda. Lá tem resquícios dos sambaquis, que vocês estudaram no ano passado, no 6º ano, que são os sítios arqueológicos, né, do nosso litoral. Lá tem um esqueleto que foi encontrado no Sambaqui, lá tem todos artefatos jesuítas, tem história da arqueologia do nosso litoral, é bem bacana. E outra coisa, tem uma história muito legal. Lá tem uns túneis secretos, assim, porque os jesuítas tinham medo de invasão. Então, eles sempre tinham uns túneis que eles podiam fugir. Aí, o que acontece? Diz que é mal assombrado. É verdade, tem história até de assombração, é bem bacana, vale a pena conhecer. Vamos para mais uma atividade agora? Vamos lá. Uma das ações da Igreja Católica para conter o avanço do protestantismo foi através da Contra-Reforma, que incluía a catequização, palavra difícil, né? Dos povos da América, África e Ásia, das novas colônias, os novos mundos, tá? Pela Companhia de Jesus, os jesuítas. Seu fundador foi um militar cujo nome era... Fácil essa, né? Eu sei que vocês vão tirar de letra. Daqui a pouco a prof volta e já corrige para vocês.
Olá, queridos, vamos para a correção? Olha lá, aqui no cantinho, olha só no finalzinho, Inácio de Loyola. Fácil essa, né? Vamos continuar? Olha que bacana o que a professora trouxe. Lembra do concílio? O que era o concílio? A reunião da Igreja Católica. Olha lá, ó, como é que era. Olha, convocado pelo Papa Paulo III em 1545, iniciou em 1546 e finalizou em 1563. Nossa, professora, como demorou, né? Sim, por quê? Porque haviam guerras acontecendo. E vocês sabem, naquela época não existia avião, não existia helicóptero, não existia moto, carro. Qual era o meio de transporte? Bem, ou a cavalo, carruagem, caravela, não eram todos que tinham, né? Um barquinho, malemar, ou a pé. Então, imagine percorrer grandes distâncias e a Igreja Católica dominava a Europa inteira. Então, tinha bispos, arcebispos, cardeais por toda a Europa, até reunir todo mundo, até avisar todo mundo, até reunir todo mundo e aí conversarem, daí decidirem. Então, era algo bem demorado. Olha lá, vamos descobrir agora o que aconteceu no Concílio de Trento. Isso é muito importante. A professora vai dar um recadinho antes de ler para vocês. Toda essa parte dos slides, principalmente dessas conclusões e as características, peguem depois e copiem no caderno, né? Vão lá com capricho, eu sei que vocês são caprichosos, coloquem lá no caderno, façam um resuminho, coloquem tudo bonitinho, porque quando voltar às aulas, o professor de vocês vai retomar um pouquinho esse assunto e você já tem tudo anotado no caderno, vai ficar muito mais fácil. E outra coisa, classe 1, não pode esquecer. Se vocês lembram, agora, para poder marcar a presença de vocês, tem que fazer atividade. Então, vai lá, clica na atividade, responde a atividade e envia. Daí, então, a frequência de vocês já está certinha, não tem mais problema, ok? Não esqueça, o Class 1 é muito importante para vocês. Manda mensagem, conversa com o professor, olha, nós estamos totalmente à disposição de vocês, tá certo? Vamos lá? Vem comigo. A doutrina, tá? Então, as conclusões que eles chegaram depois, quando finalizou o concílio, tá? A doutrina de justificação pela fé, de Lutero, e a doutrina de predestinação de Calvino foram rejeitadas, tá? Bem, isso a gente já sabia que eles não iam aceitar, né? Considerou crime a venda de indulgências. Opa, uma coisa boa, então agora perdão não se vendia mais. Reafirmou o poder do Papa. O Papa continuava sendo o mestre supremo da Igreja Católica. Conservou os 7 sacramentos. Conservou o culto à Virgem Maria e aos santos, que nas outras doutrinas não tem. Propôs a criação de seminários. Olha que bacana isso. O que aconteceu? Hoje vocês já devem conhecer algum seminário que tem próximo da casa de vocês, ou então numa cidade próxima, vocês que moram em umas cidades menores, né? Esses seminários são onde os sacerdotes estudam antes de se tornarem sacerdotes, antes de se ordenarem sacerdotes. Então, aqui que foi feita a criação. Lá eles estudam teologia, filosofia, psicologia. Então, todo aquele problema que tinha dos monges ou de alguns cardeais que eram nomeados não terem instrução suficiente, foi teoricamente resolvido aqui, tá? Reeditou um index. O que é index, professora? Vamos saber. Olha lá. Nossa, que palavra difícil, né? Com calma, vamos ler. Index. Index Librorum Prohibitorum. Nossa, professora, pois é. Resumindo, índice dos livros proibidos, né? Publicações consideradas heréticas, anticlericais ou lascivas e proibidas pela Igreja Católica. O que aconteceu? Eles fizeram, digamos assim, um livrinho. Aí, nesse livrinho, que era chamado de Index, tinha as obras que a população poderia ler ou não, o que a Igreja Católica aprovava ou não. Então, se é um livro, ou um panfleto, ou qualquer coisa escrita que a Igreja Católica não autorizasse, o nome era colocado no index, e sabe o que acontecia com ele? Vem aqui, vem comigo que eu vou mostrar. Olha lá,
Fogueira. Olha lá. Queima de livros considerados heréticos. Obra, a obra, né? Esse desenho de São Domingos. Né? Olha, um óleo sobre o painel. Olha que bonito. A pintura. Olha que bacana. Né? Aqui eles estão queimando. Então, o que acontecia? Não serve, fogueira. Queima. Muita coisa foi queimada nessa época. E o autor, se não se cuidasse, acabava na fogueira também, porque daí era considerado herege. Continuou essa história do herege. Vamos ver? Uma atividade, vamos lá, rapidinho. A Contra-Reforma foi um esforço enorme da Igreja Católica contra as críticas protestantes. Assim, através do Concílio de Trento, a reunião, tomou algumas medidas para reavivar a fé de seus fiéis. Descreva em seu caderno 3 dessas medidas. Várias medidas a gente conversou agora há pouco. A prof quer que vocês coloquem só 3. Rapidinho, né? Daqui a pouco eu volto e a gente já corrige.
Vamos lá? Vamos para a correção? Olhe lá. Considerou crime a venda de indulgências, venda de perdão, reafirmou o poder do Papa como Supremo da Igreja Católica, conservou o culto à imagem de Maria e aos santos. Inquisição também era o Tribunal do Santo Ofício, que no Concílio de Trento eles reativaram. Vamos lá. Era o Tribunal do Santo Ofício, reativado pelo Papa Paulo III. Órgão da Igreja encarregado de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia. Lembra o que significa ser herege? Fogueira, né? Olha lá. A condenação poderia variar em perda de bens, a prisão perpétua e a morte na fogueira. Então, o que aconteceu? A Inquisição existia assim, era um tribunal e você era julgado. Porém, o julgamento, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu desconfio que tem uma bruxa que mora ali na esquina. Mas por que, professor, você desconfia que ela é bruxa? Ah, porque eu vejo que ela anda curando pessoas, elas fazem umas ervas, ela dá uns chazinhos. E outra coisa, a minha criação, minhas galinhas, tudo estão morrendo. Eu acho que ela está jogando uma praga, ela está envenenando, ela está enfeitiçando a minha criação. Eu acho que ela é bruxa. Aí eu ia lá no tribunal e dizia que eu tinha encontrado uma bruxa. O tribunal chamava a vizinha. Chegava lá, dona Maria, né, nós tivemos aqui, ficamos sabendo que a senhora anda fazendo feitiçaria. Não, não faço não. Mas a senhora não anda dando uns chazinhos para curar? Sim, sim. Não anda fazendo lá, né, umas pomadinhas para curar queimadura? Sim, sim. Pois é, mas quem cura é só Deus, dona Maria. Então, a senhora é bruxa. Pronto. É bruxa, não tem jeito, né? Então, o que a gente faz com bruxa? Queima. Então, era terrível, pessoal. Vamos lá? Olha lá, as principais vítimas que foram considerados hereges na época, né? Os protestantes, claro, né? Eles eram totalmente contra a doutrina protestante, judeus e mulheres que eram consideradas bruxas. Tadinha de nós, né? Os tribunais foram instalados na Espanha, Portugal e na Itália. A única coisa que às vezes demorava para você ser julgado, porque os tribunais centrais ficavam, né, nesses países. Então, se havia algum problema em uma colônia, né, era retratado ao tribunal da Espanha, por exemplo, daí mandava um padre, alguém que representasse esse tribunal. Então, esse deslocamento demorava. Mas normalmente quem ia para o tribunal não saía muito bem, não. Alguma coisa perdia. Vamos lá para mais uma atividade? A primeira versão do Index. Agora vamos falar do Index novamente. Foi promulgada. O que é promulgada? Escrita, né? Pelo Papa Paulo IV. A primeira, tá? Em 1559. E uma versão revista foi autorizada pelo Concílio de Trento. Descreva em seu caderno o que era o Index. Né? Facinho, acabamos de conversar. Então, com calma, com capricho, vai lá, escreve bonitinho que daqui a pouco a prof volta e corrige com vocês.
Olá, queridos, vamos corrigir? Então, olha lá. O index, né? Olha aquele nome difícil, Librorum Prohibitorum, né? Que em tradução era o índice dos livros proibidos. Era uma lista de publicações consideradas heréticas, anticlericais ou lascivas e proibidas pela Igreja Católica. O que nós aprendemos nessa aula? A visão do homem perante a religião e o significado da sua fé estava sendo modificada, surgindo assim pensadores, estudiosos e construindo novas doutrinas e novos saberes. A Igreja Católica, na tentativa de conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, iniciou uma contra-reforma e, através do Concílio de Trento, instituiu a Inquisição. Então, o que nós aprendemos? Aprendemos tudo o que aconteceu na Europa, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Toda aquela parte de Inquisição, de cisma protestante, os novos pensadores, como surgiram as universidades, o Renascimento, o humanismo. Aprendemos sobre novas doutrinas que existem até hoje, como a visão do mundo da época estava mudando, a visão do homem estava mudando. Não era mais um homem medieval, agora é um homem moderno, né? E o que a igreja fez para modificar isso na época, né, galerinha? E hoje, como vocês estão? Como está a tolerância religiosa? Ainda existe ou não existe? Lembra que nós conversamos lá na primeira aula? Nós temos que ser tolerantes, tanto na religião, quanto na cor, quanto no gênero. Nós temos que aprender a respeitar o nosso próximo. O nosso limite vai até onde começa o do nosso próximo, o do nosso amigo, o do nosso vizinho, a da nossa mãe, do nosso pai. Respeito e educação é a base de todo cidadão. Espero vocês sem falta para a próxima aula. Vamos começar com a monarquia absolutista. Tema novo, não faltem, vai estar bem bacana. Até lá!